Sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa número 123 de 2020, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Iniciamos a nossa sessão solene em homenagem aos 30 anos da Agência Espacial Brasileira. Essa sessão foi requerida pelos deputados Zeca Dirceu e por essa deputada, a deputada Luísa Canziani. Para compor a mesa, convidamos Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministra Luciana Santos. Senhor Rodrigo Leonardi, Presidente da Agência Espacial Brasileira. Presidente da AIB em exercício. Senhora Vanessa Murta Rezende, Diretora de Planejamento, Orçamento e Administração da Agência Espacial Brasileira. Senhor Alexandre Augusto Villain, Secretário da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal. Convidamos, nesse momento, todos para acompanhar em posição de respeito o hino nacional. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, esforte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, um lábaro que ostenta as estrelado, e diga ao verde louro dessa fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
antes de assistirmos a um vídeo institucional, eu gostaria de agradecer muito a presença do embaixador da Áustria, embaixador Stefan Scholz, e também pedir para que o nosso presidente do CNPq, nosso presidente Ricardo Galvão, esteja conosco aqui na mesa. Muito obrigada, presidente, pela sua presença em nossa sessão. Sua presença muito nos honra. Convidamos o senhor para que possa tomar assento à mesa. E, nesse momento, portanto, convido a todos para assistirmos ao vídeo institucional da Agência Espacial Brasileira. 10 de fevereiro de 1994, nasce a Agência Espacial Brasileira. Mas o Programa Espacial Brasileiro teve início muito antes. Em 1961, surge o Grupo de Organização Nacional de Atividades Espaciais, que 2 anos depois torna-se uma comissão. Na cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte, é inaugurado o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno e tornou-se o primeiro centro de lançamento de foguetes da América do Sul. Anos depois, a Comissão Nacional de Atividades Espaciais passa a se chamar Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde são desenvolvidos estudos, tecnologia e capacitação de recursos humanos em ciência espacial, meteorologia, engenharia e meio ambiente. Em 1983, é inaugurado o Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, considerado um dos melhores lugares do planeta para lançamento de foguetes. No ano de 2006, o Brasil envia seu primeiro astronauta à Estação Espacial Internacional. Em 2009, o Centro Técnico da Aeronáutica passa a ser denominado Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, responsável pelo desenvolvimento de foguetes e pelos centros de lançamento. E para integrar esse conjunto de órgãos, foi criado o Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, sob coordenação da Agência Espacial Brasileira, que acompanha todas as atividades do setor. A agência também dialoga com a comunidade científica e universidades para a divulgação do Programa Espacial Brasileiro. Com essa finalidade, criou, em 2004, o AEB Escola, que visa estimular o interesse dos estudantes em ciência e tecnologia como forma de incentivo para os que desejam se tornar futuros pesquisadores e profissionais da área espacial. São 3 décadas de trabalho para gerar produtos e serviços com a utilização do espaço, como veículos lançadores e dados de satélites, que são utilizados nas áreas da indústria, agricultura e meio ambiente. Em 2021, a AEB assinou com a NASA o Acordo Artemis, um compromisso firmado entre o Brasil, Estados Unidos e outros países para a exploração sustentável do espaço, um passo importante para a sua utilização de forma pacífica e segura. Para construir um futuro próspero, a Agência Espacial Brasileira pretende continuar a traçar parcerias estratégicas para o Brasil, como as que foram firmadas com a China e a Argentina para a construção de satélites. A AEB também articula uma participação maior do setor privado nas atividades espaciais para a geração de emprego, renda, novas indústrias e inovação. O mundo caminha para investir cada vez mais na exploração do espaço e gerar benefícios para a sociedade. Com a ajuda de satélites, já é viável acompanhar as mudanças climáticas, também é possível monitorar a saúde das plantações, detectar embarcações perdidas em alto mar, além de outras funcionalidades que impulsionam o progresso e a eficiência em diversos setores. Com cooperações coesas e profissionais engajados, o Brasil caminha para consolidar sua presença no mercado espacial. Agência Espacial Brasileira. Há 30 anos desafiando limites. Gostaríamos também de agradecer e reconhecer muito a presença da nossa deputada Jandira Fegali e também do deputado Márcio Gerri, 2 grandes parceiros da Agência Espacial Brasileira, mas, sobretudo, 2 grandes parceiros da ciência, da tecnologia, da inovação. Muito obrigada pelo trabalho de Vossas Excelências, pela presença, pela boa parceria também com a agência. Eu peço uma salva de palmas para o deputado Márcio, para a deputada Jandira. Muito obrigada por estarem conosco nesse dia histórico. Muito obrigada.
Começaremos, assim, os discursos dos integrantes da nossa mesa. Iniciamos os pronunciamentos com a nossa ministra competente e também sensível, é claro, sempre ao Parlamento brasileiro, na medida em que já esteve nesta casa, atuando e liderando temáticas fundamentais também relacionadas à ciência, tecnologia e inovação, e com muita honra também representa este parlamento através da sua gestão no Ministério. Ministra, tem a palavra. Muito obrigada. Quero saudar e agradecer a iniciativa da deputada federal e ex-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Luísa Canziani, por essa iniciativa, conjuntamente com o deputado Zeca de Disseu, que tomaram a iniciativa de fazer essa homenagem, essa sessão solene aos 30 anos dessa estratégica instituição brasileira, que é a Agência Espacial Brasileira. Quero saudar minha amiga e camarada Jandira Fegali, deputada federal do PCdoB do Rio, Márcio Gerri, meu amigo e líder da bancada do meu partido aqui no Congresso, na Câmara dos Deputados, o Rodrigo Leonardi, presidente da Agência Brasileira Espacial em Exercício, Alexandre Vilaim, secretário da Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal em Exercício, a Vanessa Rezende, diretora de Planejamento, Orçamento e Administração da Agência Espacial Brasileira, Stefan Scholl, embaixador da Áustria, muito obrigada pela sua presença, embaixador, Ricardo Galvão, presidente do CNPq, Osório Coelho, diretor do Departamento de Programas de Inovação do MCTI, representando aqui o secretário Guila Calheiros, Carlos Gurgel, diretor do Parque Tecnológico da UNB, representando a reitora, o Raimundo Mussi, ex-presidente da AEB, que se faz aqui presente, e saúdo a todos e todas as servidoras que se fazem aqui presentes, demonstrando o apreço, o compromisso, a paixão, não é, que move a AEB. Sem vocês, era impossível ter tido os êxitos, né, os ganhos. Vejo aqui também representantes das Forças Armadas, sejam também muito bem-vindos, né? E dizer que é uma alegria participar bem. Eu vou pegar aqui a minha orientação da minha intervenção, que é essa daqui. Não é a certa. Bem, eu fiz aqui para poder, inclusive, tentar fazer mais objetivo, né, a intervenção. Então, é uma alegria participar aqui dessa sessão solene. São 30 anos dessa agência brasileira, né, como foi aqui a proposição. São motivo de orgulho para todos nós, porque, afinal de contas, são 3 décadas de avanço, de inovação e de compromisso com o futuro do nosso país. Muita gente pode não se dar conta do papel que o setor espacial cumpre para o desenvolvimento da sociedade, mas ele está presente do aplicativo de transporte até as previsões meteorológicas, passando pelo monitoramento das nossas florestas, por exemplo, como foi bem aqui anunciado pelo vídeo institucional. Aliás, um dos êxitos que nós pudemos entregar o ano passado foi exatamente o efetivo feito, né, da redução do desmatamento da floresta amazônica, graças a esses recursos, a tecnologia e as nossas constelações de satélites, que são muito importantes para poder ter tomada de decisões e monitorar junto ao IBAMA e ao próprio Ministério da Justiça toda a operação para enfrentar o desmatamento. A Agência Espacial Brasileira é uma autarquia vinculada ao nosso Ministério e é a instituição responsável por formular, coordenar
e executar a política espacial brasileira. Desde a sua criação, em fevereiro de 94, a agência tem atuado para promover a autonomia do nosso setor espacial. O nível de desenvolvimento e autonomia tecnológica de um país contribui para o fortalecimento de sua soberania, algo para nós muito caro. Cada vez mais a disputa no mundo e da geopolítica passa por ter autonomia tecnológica que está exatamente numa interseção direta com a questão da soberania nacional. Então, o maior crescimento econômico e social impacta também nessa autonomia, impacta também nesse crescimento econômico e social. Nesse sentido, o espaço é um ativo estratégico. A tecnologia espacial permeia os mais diversos setores econômicos, com repercussões para além da sua própria cadeia. A indústria aeroespacial opera na ponta da pirâmide da agregação de valor, e a inovação tecnológica é a gênese desses produtos. Podemos mencionar também seus impactos positivos na educação, na formação de mão de obra especializada, na geração de emprego de alta qualidade, o que ajuda a manter nossos profissionais no país. E sabemos que a fuga de cérebros é uma realidade que precisamos confrontar. E quanto mais nós sofisticarmos a nossa infraestrutura de pesquisa, mais nós vamos reter cérebros e atraí-los. Por tudo isso, no governo do presidente Lula, temos trabalhado para fortalecer o setor aeroespacial com consistentes investimentos e para ampliar a participação do setor privado. Entre essas iniciativas, destaco no âmbito do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia a contratação de consórcios com a perspectiva de enfrentar um grande desafio nacional, a autonomia no acesso ao espaço, ou seja, a capacidade de colocar em órbita artefatos espaciais. Para esse esforço, destinamos 370 milhões de subvenção econômica para estímulo à inovação industrial. Nosso objetivo é apoiar os projetos de alto risco, no sentido de superar o atraso produtivo e tecnológico de um setor tão estratégico para o país. Por meio da política espacial, foram desenvolvidos e aprimorados sistemas de comunicação e de vigilância por satélite, que são fundamentais para o monitoramento das nossas riquezas, do território, dos recursos hídricos e da safra agrícola, assim como na proteção das terras indígenas e no gerenciamento dos desastres naturais. Destacamos os projetos de veículos lançadores desenvolvidos para assegurar nosso acesso autônomo ao espaço a partir dos nossos centros de lançamento. Edital recente do FNDCT também contemplou o desenvolvimento de lançadores na indústria espacial na direção de ampliar nosso acesso a tecnologias complexas e restritas. Quero dizer que acreditamos na construção de parcerias sólidas, na cooperação internacional, na diplomacia científica para fazermos frente a alguns dos nossos grandes desafios. Nesse sentido, cito a retomada do Sabiá-Mar, satélite argentino-brasileiro de informações ambientais marinhas. Já avançamos com a plataforma multimissão, que é a base para o satélite Sabiá-Mar, e atingiu o grau máximo de maturidade com o satélite Amazônia 1, que está operando em órbita com sucesso desde 2021. Outra iniciativa que merece destaque é a nossa parceria com sucesso com a China para o desenvolvimento do satélite Cibers 6. O programa Cibers nasceu na década de 80, de uma cooperação inédita na área espacial, a partir do qual o Brasil passou a ser detentor da tecnologia de geração de dados de sensoriamento remoto. Graças a uma nova tecnologia contida no Cibers 6, o radar de abertura sintética, que permite a geração de dados em qualquer condição climática através de nuvens, será possível aperfeiçoarmos o monitoramento da Amazônia. Esse é um bom exemplo daquilo que eu venho sempre repetindo. A ciência está em tudo. E ela é tema transversal. Ela existe para cuidar das pessoas e dar resposta aos desafios do nosso país, seja no combate à fome, no enfrentamento das questões climáticas, na transição energética, na transição digital. No nosso governo, no governo do presidente Lula, a ciência é pilar do desenvolvimento sustentável, inovador e inclusivo. E o setor espacial, que tem enorme papel a cumprir, vive nesse momento animador. Nossa gestão entende que os investimentos na exploração do espaço são estratégicos e resultam em diversos benefícios para a população. E seguiremos apoiando a Agência Espacial Brasileira em seu trabalho, no sentido do desenvolvimento de nossas capacidades e da inserção soberana do Brasil no cenário internacional. Por isso, saúdo mais uma vez e agradeço
a iniciativa dos deputados Zeca Disseu e Luísa Canziani de homenagear esta instituição tão importante para que o Brasil conquiste seu lugar do presente e do futuro. E parabenizo cada homem e mulher que deu e dá a sua contribuição para que a AEB seja o que ela é hoje. Vida longa à Agência Espacial Brasileira. Muito obrigada. Vida longa à nossa AIB, ministra. Muito obrigada pelas suas palavras e, sobretudo, pela sua sensibilidade relacionada à nossa Agência Espacial Brasileira. E este dia, para nós da Câmara dos Deputados, é um dia muito importante, na medida em que nós, enquanto congressistas, enquanto instituição, damos uma demonstração histórica de compromisso com a agência e de compromisso com o Brasil. Então, mas muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Sintam-se sempre bem-vindos a essa casa. E, nesse momento, passamos, então, a palavra ao nosso presidente da AIB em exercício, o presidente Rodrigo Leonardi. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui nessa Casa Legislativa do Brasil. Eu queria inicialmente saudar os colegas da mesa, a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, a deputada federal, a Luísa Canziani, a minha colega da Agência Espacial Brasileira, a diretora Vanessa Rezende, o presidente do CNPq, Ricardo Galvão, e o nosso colega da Secretaria de Ciência e Tecnologia do GDF, Alexandre Vilaim. É um prazer estar aqui com todos vocês nessa data comemorativa de 30 anos da Agência Espacial Brasileira. Permitam-me, em nome do presidente da AIB, Marco Antônio Chamon, compartilhar com os presentes e ouvintes as seguintes palavras. A Agência Espacial Brasileira é o órgão de coordenação do Programa Espacial Brasileiro, cabendo a ela promover a execução da Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, que tem como objetivo geral promover a capacidade do país para utilizar os recursos e as técnicas espaciais na solução de problemas nacionais e em benefício da sociedade brasileira. Nesse trabalho, é realizado juntamente com os órgãos executores do Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, notadamente o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da Força Aérea Brasileira, a academia e a indústria. Em um país de grandes extensões territoriais como o nosso, um programa espacial se torna essencial, seja para necessidades de monitoramento do território, seja para comunicações, seja por apoio ao desenvolvimento econômico e social em áreas como meteorologia, agricultura, defesa civil, meio ambiente, transporte, energia, mudanças climáticas, entre outras. Dentre as missões que estamos atualmente viabilizando no SINDAI, cabe destaque ao satélite brasileiro de observação da Terra, Amazônia 1, em operação no espaço desde 2021, e os satélites em desenvolvimento de sensoriamento remoto CIBER-6, em parceria com a China, o satélite Sabiamar, em parceria com a Argentina, além do veículo lançador de microsatélites VLM, em parceria com a Alemanha. Além disso, com sua operação financiada pela AIB, o satélite SCD-1, primeiro satélite de coleta de dados brasileiro, completou no início deste ano 31 anos em órbita, alcançando o recorde de mais longevo satélite em operação em volta da Terra. Também, no ano passado, vimos o lançamento do veículo suborbital sul-coreano Hambit-TLV, a partir do Centro de Lançamento de Alcântara, pavimentando a abertura do centro para o mercado internacional de transportes espaciais. E um lançamento orbital já se encontra em preparação. No âmbito dos lançadores nacionais, com desenvolvimento a cargo do governo brasileiro, avançamos com os testes do motor foguete S-50, que integra o veículo suborbital VS-50 e que em seguida fará parte do VLM. Com a liberação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a AIB construiu, juntamente com o MCTI e FINEP, editais de subvenção econômica para apoio ao setor espacial.
Deles resultaram, por exemplo, a contratação na indústria nacional do desenvolvimento de um satélite óptico de alta resolução e 2 contratações de foguetes de pequeno porte capazes de colocar em órbita pequenas cargas úteis. A educação e a difusão das atividades espaciais integram fundamentalmente a missão da AEB, que busca dar visibilidade ao programa espacial brasileiro e mostrar seus avanços e benefícios para a sociedade. Há um vasto leque de atividades envolvidas pela AEB Escola e o Centro Vocacional Tecnológico Espacial, diretamente ou em parceria, que atingiram mais de 20.000 estudantes, professores e cidadãos em geral, incluindo um programa de desenvolvimento educacional e de estímulo à igualdade de gênero no setor espacial, Meninas no Espaço. Além das parcerias internacionais já mencionadas, como parte da contribuição brasileira no âmbito dos acordos Artemis de exploração lunar, a AEB vem trabalhando com a Embrapa e organizações parceiras em pesquisa e desenvolvimento para a agricultura espacial, e também com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica no desenvolvimento de uma missão científica brasileira na Lua. Também espera-se do Programa Espacial Brasileiro que ele possa contribuir para os desafios globais e de nossa sociedade, com a emergência climática, o problema de plásticos no mar, os mercados de carbono, as desigualdades de várias naturezas, os objetivos de desenvolvimento sustentável. Tanto é que, em setembro deste ano, estaremos recepcionando, na cidade de Foz do Iguaçu, representantes das organizações espaciais dos países do G20 para discutir economia espacial e mudanças climáticas, desafios e oportunidades. No entanto, apesar das muitas e positivas realizações, o Programa Espacial Brasileiro tem ainda grandes desafios e obstáculos tecnológicos e orçamentários a superar. Assim, encontramos-nos confrontados, por um lado, com uma redução de orçamento e pessoal, e, por outro, por uma necessidade crescente de mostrar criação de valor para benefício da sociedade brasileira. Aproveito, portanto, para convidar a todos a debater esses grandes temas e questões por ocasião da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas os resultados obtidos nesses 30 anos indicam que a AEB tem se mostrado à altura desses desafios, organizando o setor espacial para entregar benefícios à sociedade brasileira. E continuará em sua trajetória para que o país possa colher os frutos da atividade espacial na criação de empregos, no desenvolvimento da indústria, no crescimento econômico e social, contribuindo para a eliminação da pobreza, da fome, das desigualdades e das assimetrias em nossa sociedade. Aproveito a ocasião para agradecer à ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, pelo valioso apoio para o desenvolvimento das atividades espaciais no Brasil. Deixo também um especial agradecimento à deputada federal Luísa Canziani pela emenda parlamentar que tornou possível a realização do primeiro curso de empreendedorismo no setor espacial no Brasil, em parceria com a AEB e o Instituto Federal do Paraná. Ademais, gostaria de expressar o apreço por todas as organizações do SINDAE, academia e indústria, sem os quais não seria possível avançar na agenda do Programa Espacial Brasileiro. Também deixo uma saudação às universidades federais, institutos de pesquisa, CNPq e CAPES, que continuamente investem esforços na capacitação e formação de novos e jovens talentos para o futuro das atividades espaciais no Brasil. Um especial agradecimento às bancadas parlamentares do Distrito Federal, Maranhão, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, pelo inestimável apoio ao nosso programa espacial. Um agradecimento ao deputado Pedro Lucas pela proposta de projeto de lei que institui a Lei Geral das Atividades Espaciais, atualmente em tramitação, visando ao aprimoramento no marco legal do nosso país. Um agradecimento aos representantes das organizações internacionais e nações amigas que nos prestigiam na data de hoje. Finalmente, deixo aqui os meus sinceros agradecimentos à deputada federal Luísa Canziani e ao deputado federal Zeca Dirceu pela iniciativa de organizar essa sessão solene em reconhecimento aos 30 anos de trabalho prestados pela AEB e à sociedade brasileira. Finalmente, agradecer o Comitê de Desenvolvimento do PEP, que atua com vistas à potencialização do programa espacial em nosso país. A AEB sente-se honrada pelo reconhecimento da Câmara dos Deputados ao esforço dessa agência, que, desde a sua criação, em 10 de fevereiro de 94, trabalha para viabilizar os esforços do Estado brasileiro na promoção do bem-estar da sociedade por meio do emprego soberano do setor espacial. Muito obrigado a todos. Aqui tem espaço. Bem. Muito obrigada ao Dr. Rodrigo. Muito obrigada pelas suas palavras, pela gentileza conosco. Muito obrigada pelo seu discurso e também por ter nos sensibilizado e nos tocado diante do trabalho que a nossa Agência Espacial Brasileira tem feito em prol do desenvolvimento econômico, da redução das nossas desigualdades sociais
no Brasil. Muito obrigada. Nesse momento, passamos a palavra à senhora Vanessa Murta Rezende, que é diretora de Planejamento, Orçamento e Administração da AIB. Vanessa, tem a palavra. Muito obrigada, representando também todas as mulheres determinadas e competentes da nossa AIB. Muito obrigada. Precisa baixar. Bem, bom dia a todos e a todas presentes e aos que nos assistem também pela TV Câmara. Cumprimento a senhora Ministra de Estado, Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Cumprimento o senhor Presidente da AIB em exercício, Rodrigo Leonardi. Cumprimento o senhor Presidente do CNPq, professor Ricardo Galvão. Cumprimento o secretário executivo da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do GDF, Alexandre Vilaim, com quem eu já tive o prazer de trabalhar no Ministério da Ciência e Tecnologia. Agradeço e cumprimento o deputado José Disseu e a nossa deputada Luísa Canziani, em nome de quem cumprimento os demais autoridades presentes. Hoje comemoramos juntos, nessa solenidade, aqui na Câmara dos Deputados, um momento muito importante para a Agência Espacial Brasileira, para a ciência e tecnologia e para o Brasil. Eu sou pequena, né? Deu? Nesses seus 30 anos, a AIB vem desenvolvendo o setor espacial, como bem apresentou a senhora Ministra e o senhor Leonardi em suas falas. Mas os avanços e conquistas vão além. Ao longo das décadas, a Agência Espacial Brasileira tem desempenhado um papel crucial no desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país. Suas conquistas são inúmeras e suas contribuições para a sociedade brasileira são inestimáveis, como já aqui abordadas. No entanto, hoje marcamos também um novo capítulo em nossa história, um capítulo que celebra a diversidade, a inclusão e o progresso. É com grande honra e um profundo senso de responsabilidade que me dirijo a vocês hoje, neste momento histórico para a Agência Espacial Brasileira e para toda a comunidade científica do Brasil. Como apontado pela deputada Luísa Canziani, como é significativo estar aqui, servidora de carreira do MCTI há 15 anos e a primeira mulher diretora da AIB em seus 30 anos de existência. Muito obrigada. Os desafios de liderança nunca são poucos, e quando se trata a ser uma mulher numa posição de alta gestão, inclusive na área espacial, de planejamento, orçamento e administração, estes desafios muitas vezes são ampliados. Entretanto, através destes desafios é que encontramos oportunidades para crescermos, para inspirarmos nossas equipes e para liderarmos com resiliência, amor, determinação e intensa dedicação à AIB, ao setor espacial e à ciência e tecnologia. Nessa solenidade, é crucial reconhecermos a importância de termos uma mulher ocupando esse papel de liderança. Não apenas por ser uma conquista pessoal, mas também pelo simbolismo e pela mensagem poderosa que envia às futuras gerações. Minha nomeação não é apenas um marco na história da AIB, mas também um marco do que as mulheres têm um papel vital a desempenhar em todos os aspectos e áreas da ciência e da tecnologia, aqui também muito bem representadas pela senhora ministra Luciana Santos, primeira mulher ministra da pasta da Ciência, Tecnologia e da Inovação, e pela senhora deputada Luísa Canziani, primeira mulher a presidir a Comissão de Ciência e Tecnologia nesta casa. A AIB está evoluindo junto com a sociedade. Estamos comprometidos em criar um ambiente inclusivo e igualitário, uma vitrine de profissionalismo e competência. À medida que avançamos para o futuro, enfrentaremos muitos desafios e oportunidades, mas com a determinação e colaboração entre todos, tenho plena confiança de que alcançaremos outros patamares de excelência e inovação na área espacial. Em nome da AIB, quero expressar minha sincera gratidão a todos que tornaram esse momento aqui possível.
Agradecer à ministra e à deputada que estão aqui presentes conosco. É a primeira mesa que eu participo que a gente tem a paridade entre mulheres e homens na área da ciência e tecnologia, e isso é um feito. Agradecer também, em especial, ao meu pai, aqui presente. E parabéns à EB, a todo o nosso time de servidores e colaboradores, por seus 30 anos. Vamos trabalhar juntos para escrever o próximo capítulo emocionante da história da Agência Espacial Brasileira. Obrigada. Muito obrigada, Vanessa, pelas suas palavras, e certamente a sua gestão, a sua posição irá inspirar muitas outras meninas e mulheres a entrarem no universo da ciência, da tecnologia, da inovação, especialmente através da Agência Espacial Brasileira. Então, muito obrigada por estar conosco, por nos representar enquanto mulheres. Muito obrigada pela sua fala. Passamos, nesse momento, a palavra ao Dr. Ricardo Galvão, que preside o nosso CNPq, mas também gostaria de agradecer a presença da Cristiane Cordeiro, que representa a Fundação de Apoio, a nossa Fundação Araucária do Estado do Paraná, a Cris e o professor Ramiro também, muito parceiros da Agência Espacial Brasileira, no sentido de fomentarmos projetos em parceria com a agência e o nosso Estado do Paraná. Muito obrigada, Cris. Leve o nosso abraço, o nosso carinho ao professor Ramiro. Professor Ricardo tem a palavra. Muito obrigada. Obrigado, deputada Luísa Canziani, a ministra Luciana Santos, o Rodrigo Leonardo falou, Vanessa Rezende, Alexandre Vilaim. Como eu tenho uma certa idade, aliás, bom dia a todos, eu vou começar essa cerimônia recordando. Eu quero fazer primeiro uma homenagem a todos aqueles que foram importantíssimos para o Programa Espacial Brasileiro. Começo lembrando o Dr. Fernando de Mendonça. Sem aquela visão de um estadista da ciência, com a visão da importância da atividade espacial para o desenvolvimento do Brasil, não teríamos criado a primeira Comissão Nacional de Atividades Espaciais, depois o INPE, e talvez muita gente não saiba, quando o satélite Landsat americano foi lançado, o Brasil foi o terceiro país do mundo a saber utilizar imagens do satélite Landsat pelo INPE, aí colocamos a antena em Cuiabá, tudo isso devemos à visão de Fernando de Mendonça. Quero fazer uma homenagem especial à equipe de engenharia do INPE, que foi importantíssimo para o desenvolvimento dos nossos satélites. Fazer isso, espero que não se me emocione, lembrando o colega Carlos Santana, que foi quem projetou e desenvolveu o satélite SCD-1, que hoje está com 30 anos operando no espaço. Quando ele foi lançado, mais de 30 anos foi falado, quando ele foi lançado, a previsão de vida era 6 meses. Está até hoje em operação, para mostrar a qualidade da engenharia do INPE. Quero lembrar pessoas que foram importantíssimas na criação da EB em 94. Nosso querido amigo Marco Antônio Raupp, também foi ministro de Ciência e Tecnologia, que já nos deixou, e era um paladino da aplicação civil da atividade espacial em benefício da sociedade. Meu grande amigo, que trabalhou também muito com ele, que está conosco, felizmente, o professor José Raimundo Braga. Ministra, a senhora falou na importância da mulher, e a Luísa, a deputada, também falou na importância da mulher na ciência. Eu poderia aqui fazer uma homenagem a meus colegas engenheiros do INPE, que estão aqui. Um foi o coordenador de todo o projeto Amazônia 1, que está voando com sucesso no espaço, apesar das dificuldades que tiveram no final, e o outro foi o coordenador do projeto Cibers 4A. Mas eu vou fazer uma homenagem a uma mulher, a nossa amiga Leila Fonseca, doutora Leila Fonseca, que está aí. Que foi responsável, eu era diretor do INPE ainda, para conseguir todos os projetos do Fundo Amazônia, que foi importantíssimo
para o monitoramento de desmatamento na Amazônia e também no Cerrado. Parabéns, Leila, por toda a tua dedicação para o Programa Espacial Brasileiro. Finalmente, não me alongar muito, eu quero realçar parte do que foi dito no discurso do Rodrigo Leonardo. Ministra, nós temos que realmente olhar com muito cuidado a governança do Programa Espacial Brasileiro. Estamos fazendo aqui uma homenagem à AEB e é absolutamente necessário que damos à AEB o protagonismo na governança do Programa Espacial Brasileiro. Ainda temos, vou ser muito claro, ainda temos alguns pontos a decidir. E a Agência Espacial Brasileira é que deve ser a responsável pela análise dos programas, pela análise das propostas e pela continuidade do Programa Espacial Brasileiro com recursos que honrem esse programa. Obrigado a todos. Muito obrigada, doutor Ricardo, pela brilhante fala no sentido de honrar todos aqueles que, ao longo da história, puderam contribuir para a criação e também para o fortalecimento da agência. Muito obrigada pelas suas palavras e, mais uma vez, também parabenizamos a Leila por todo o trabalho desempenhado em prol da defesa da Amazônia, do Cerrado. Muito obrigada. A Câmara dos Deputados reconhece e agradece seus feitos. Muito obrigada. Passamos, nesse momento, a palavra ao senhor Alexandre Augusto Vilan, que é secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, grande parceiro também da Câmara dos Deputados, está sempre conosco. Muito obrigada, Alexandre, por mais uma vez estar conosco aqui na casa. Bom dia. Gostaria de cumprimentar e parabenizar a deputada Luísa Canziani pelo seu compromisso e sempre reafirmando na prática, por meio de suas ações, esse comprometimento com a ciência, com a tecnologia e com a inovação. Da mesma forma, cumprimento a ministra Luciana Santos, ministra de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ministra, eu sempre terei orgulho de poder falar que tive o prazer de trabalhar contigo em defesa da nossa ciência, tecnologia e inovação. Da mesma forma, professor Ricardo Galvão, presidente do CNPq, Vanessa Murta Rezende, também tivemos aí a honra de trabalhar juntos no Ministério de Ciência e Tecnologia, e da mesma forma também cumprimento e parabenizo o diretor em exercício da Agência Espacial Brasileira, o Dr. Rodrigo Leonardi. Em primeiro lugar, eu jamais pensei, nem nos meus sonhos infantis, quando há 40 anos atrás ganhei dos meus pais o livro Manual do Astrônomo, do saudoso professor Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, que um dia teria a honra de acompanhar, ainda que em algumas ocasiões de perto e outras à distância, as ações do Programa Espacial Brasileiro. E ali no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, tive o prazer de acompanhar algumas iniciativas. Vou citar aqui, por exemplo, os lançamentos do nosso satélite geoestacionário de defesa e comunicações, o nosso Cibers 4A, né, nossa parceria sino-brasileira, o Amazônia 1, satélite de qual o Brasil inteiro se orgulha profundamente, e tantas outras. Mas, para minha alegria e satisfação, ao chegar na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, fiquei ainda mais feliz em saber que as parcerias com a Agência Espacial Brasileira continuariam fazendo parte do nosso cotidiano, em especial em uma missão tão nobre, que não é apenas com relação a garantir a nossa soberania ao alcance do setor espacial, mas a missão social de levar ciência, tecnologia e inovação para as nossas crianças. Por exemplo, por meio da nossa parceria entre a Agência Espacial Brasileira e o Planetário de Brasília. E, nesse sentido, ao mesmo tempo em que a gente está muito feliz em comemorar os 64 anos de Brasília, a gente tem no mesmo momento também as comemorações de 50 anos do nosso planetário, no mesmo momento em que a gente tem a alegria de celebrar os 30 anos da Agência Espacial Brasileira. E, nesse sentido, ainda falando das parcerias entre o governo do Distrito Federal e a Agência Espacial Brasileira, eu cito, por exemplo,
o lançamento, e está aqui o professor Gurgel da UNB, que pode me ajudar a confirmar. Por exemplo, a gente teve aqui o lançamento de um satélite desenvolvido na empresa júnior de aeroespacial, na Zenit Aeroespacial da UNB, que foi o Alpha Crux, que foi, de fato, financiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, foi construído com parceria em consultoria da Agência Espacial Brasileira e recentemente lançado pela SpaceX. Da mesma forma, a gente tem também externalidades sendo geradas em razão dessas parcerias com a Agência Espacial Brasileira. Nós temos algumas startups que sendo criadas no âmbito do Distrito Federal e que me deixa muito feliz. Por exemplo, vou citar aqui o caso da Ideia Aerospace, que é uma empresa recente, uma startup de jovens, que ainda nesse ano vão fazer 3 lançamentos de satélite. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer, e em nome do secretário Leonardo Reisman e do governador Ibanez Rocha, dar os parabéns à Agência Espacial Brasileira, e em nome do Distrito Federal, eu queria parabenizar e agradecer à Agência Espacial por nos dar espaço. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada, secretário Alexandre, por representar o Distrito Federal, representar o nosso governador Ibanez, a minha amiga querida, parceira, deputada Celina Leão. Muito obrigada por estar conosco. Nesse momento, gostaríamos de fazer uma homenagem também e ouvir algumas palavras do Raimundo Mussi, que é servidor há muito tempo da Agência Espacial Brasileira, inclusive desde a sua criação, e já presidiu também a Agência Espacial Brasileira. Muito obrigada por estar conosco. O senhor tem a palavra. Muito obrigada. Mas eu quero dizer que eu não estou aqui sozinho. Eu estou aqui representando todos aqueles que há 30 anos atrás iniciaram as atividades da Agência Espacial Brasileira. Foram momentos difíceis, porque passamos de uma cobaia que era muito fechada e a ideia inicial era abrir as atividades espaciais para o mundo, e não um único programa. E isso, eu posso dizer que eu cheguei até ver a ecografia da agência, porque o chefe do Estado-Maior da Armada era um colega de turma meu, o Arnaldo Leite Pereira, que chefiava a COBAI. E ele pediu, eu estava até fora do exterior, mas ele pediu que eu desse uma olhada na proposta de lei. E a primeira coisa que eu disse para ele, Arnaldo, as atividades espaciais têm que ser horizontais, não pode ser tecnologia, sim, a sua base, mas elas se estendem muito mais além da ciência e tecnologia. Isso que é a coisa principal, que, embora pertença, precisemos da ciência e tecnologia para as atividades espaciais, elas estão ligadas ao aumento do horizonte humano que saiu do espaço, da área da terra, do mar, do ar, e foi para o espaço. E se nós não tomarmos cuidado dessa área, principalmente a que nos cerca, a nossa atmosfera, essencial para nós, e pode ser, inclusive, economicamente, militarmente, tudo e socialmente. Então, infelizmente, muitas vezes, pensam que ciência especial é exclusivamente ciência e tecnologia. Esse talvez seja meu principal interesse, dizer que ciência especial pertence a todos e todos se beneficiam deles. Muito obrigado por essa oportunidade em que eu representei aqui todos os fundadores da AEB. Sim. Muito obrigada pelas suas palavras e muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Este é um momento de reflexão
sobre o passado, de celebração do presente e, obviamente, de projeção para os desafios futuros. Mais uma vez, nós gostaríamos de agradecer muito a todos que contribuíram para o sucesso da AIB ao longo dessas 3 décadas, desde seus fundadores, visionários, até os talentosos profissionais que hoje impulsionam importantes projetos. Cada um de vocês desempenhou um papel vital em nossa jornada. A AIB, ao longo desses anos, alcançou feitos notáveis que nos enchem de orgulho, que enchem de orgulho o coração de todos os brasileiros, desde o lançamento de satélites até o desenvolvimento de tecnologias avançadas de foguetes. Nossos esforços no espaço têm sido verdadeiramente inspiradores. E, obviamente, que as realizações da AIB não se limitam ao campo somente da ciência e da tecnologia. Elas têm um impacto tangível nas nossas vidas, impulsionando a comunicação, a agricultura, a segurança, a preservação ambiental, como foi dito pela ministra. Além disso, é claro, nossas parcerias internacionais têm fortalecido o papel do Brasil no cenário global. Diante dessa celebração, esse marco significativo dos 30 anos, é fundamental olharmos para o futuro com determinação renovada. Devemos, obviamente, continuar incentivando a inovação, a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, bem como promover uma cultura de colaboração entre os setores públicos e privados. Aos nossos jovens cientistas, engenheiros e sonhadores, o presidente Arthur Lira, a Câmara dos Deputados, a nossa casa, gostaria de transmitir uma mensagem clara. O espaço é o limite. A AIB e a Câmara dos Deputados estão comprometidas em cultivar o talento nacional e oferecer oportunidades para que vocês realizem seus sonhos mais ambiciosos no campo da exploração espacial. Neste momento de celebração, renovamos nosso compromisso com a excelência, a inovação e a busca incansável pelo conhecimento. Em nome também do deputado Zeca Dirceu, desejamos que os próximos 30 anos sejam ainda mais emocionantes, inspiradores e repletos de realizações para a Agência Espacial Brasileira, mas, sobretudo, para o Brasil. Muito obrigada. Viva a AIB, viva o Brasil! Está encerrada a sessão. Muito obrigada. Foi maravilhoso.